de hoje tem mais de 150 anos e alcançou uma popularidade tão grande que até a Rainha Vitória leu e serviu de inspiração para Oscar Wilde. Alice no País das Maravilhas, finalmente! Fazia muito tempo que eu estava tentando ler para gravar uma resenha sobre Alice e finalmente esse dia chegou. Mas esse mês ele vai ser um mês bem especial porque nós vamos ter 2 livros de literatura britânica e 2 livros de literatura norte-americana. E bem clássicos, a maioria voltado ao surrealismo, ao simbolismo, e que acabaram virando clássicos infanto-juvenis e que encantam tanto adultos quanto crianças por várias gerações. O livro de hoje é Alice no País das Maravilhas, do Lewis Carroll, mas na semana que vem nós vamos ter o Alice através do espelho. Bem, o Alice no País das Maravilhas foi publicado no dia 26 de outubro de 1865. Lewis Carroll é um pseudônimo do reverendo Charles Lutwidge, e o livro ele também foi, como era infantil, foi bastante ilustrado pelo John Tanner. Bem, antes de mais nada, vamos esclarecer que não vamos neste vídeo colocar nenhuma especulação sobre a questão de pedofilia. Eu li a edição da Zaha, e que é conjunta, no mesmo livro você tem as 2 histórias da Alice, e tem alguns escritos, algumas coisas sobre isso, sobre a questão do Lewis Carroll ter se apaixonado realmente pela Alice, a garotinha de 11 anos que inspirou a Alice do filme. E não vamos entrar nessas especulações. Mas o que é importante saber sobre essa Alice? Essa história foi criada para ela e para suas 2 irmãs num passeio de barco em 1863. Foi quando o Lewis Carroll contou essa história pela primeira vez para elas. A sinopse é muito conhecida, principalmente por causa do filme da Disney, o filme e o desenho, mas vale ressaltar que os 2 eles vão misturar tanto coisas do Alice no País das Maravilhas quanto Alice através do espelho que ela viu por lá. Simplesmente pelo livro ser surrealista e ao mesmo tempo simbolista, ele vai ter coisas que não farão lógica, e é isso um ponto interessante que nós vamos ver em alguns livros nesse mês, porque é uma zona de escape. Vai mexer muito com o mundo dos sonhos, com algumas teorias de Freud. O Carroll ele vai fazer crítica à sociedade da época, ou simplesmente vai brincar, vai fazer piadas, trocadilhos, e que pro leitor hoje, pro leitor brasileiro, e ainda mais em 2016, século XXI, não vai fazer tanto sentido. Por isso que a versão comentada ela é muito rica por causa disso. Quando ele escreve o livro, ele está em Oxford, e muitas das criaturas, das personagens que aparecem no livro são fazendo referência a pessoas, ao jeito de falar, de ser, enfim, de pessoas que viviam na cidade de Oxford naquela época. O Carroll ele vai ridicularizar alguns poetas da época que não estavam seguindo essa vertente, né, o simbolismo, o surrealismo, ele foi uma vanguarda, né, quebrou muitos paradigmas, e a partir disso ele vai criticar alguns poetas que não entraram nessa vertente, para mostrar o que não fazia sentido e o que fazia, assim como muitas coisas no mundo real também não tinham sentido. Por isso que toda vez que a Alice ela vai começar a recitar um poema, ela se embaralha. Ela não consegue e ela diz coisas que não tem a ver, justamente porque mostra que a poesia, uma poesia criança de 8, 9 anos, 11 anos, né, no caso que a Alice é representada, ficar recitando poemas prolixos que, com realidade muito rebuscada, não tem sentido. Pra quê? Qual a finalidade disso? Ele vai mostrar o crescimento da Alice, o crescimento de uma criança, aquilo com que ela se depara no mundo dos adultos, no mundo que ela tá tendo que ingressar agora. Principalmente num período em que não existia adolescência, né? A adolescência é algo mais recente, não existia nem criança, né? É nesse período que surgem as histórias infantis, justamente porque
tá se criando um mundo pra criança. Antes a criança era vista como a miniatura de um adulto, não tinha essa questão da adolescência. Ela entrava já direto pra vida adulta, agora tinha que ter casamento, tinha que ter trabalho. E aí mostra essa confusão com o crescimento da Alice pelos cogumelos. Tem quem diga que os cogumelos, e até por causa do Narduilé, da Largata lá do Salem, dizem que é uma referência a narcóticos, ao ópio, que era muito forte na época, até na edição fala também sobre isso. Mas também pode se referir à questão do crescimento. Ali bebe e aí ela fica grande, depois ela fica pequena, ela fica minúscula, depois ela fica extremamente gigante. E isso vai mostrar essa confusão que ela faz. Por quê? Qual o principal problema da Alice? A Alice, ela tá em busca do seu eu. Por isso que mistura puberdade, por isso que mistura sonho, por isso que tem tantas coisas que ela tá indo atrás e ela fica fazendo perguntas. Os personagens que eu achei mais interessantes foram o gato, o chapeleiro e a Largata, porque são as personagens que ela vai fazer mais indagação sobre quem ela é. Ela chega ali, ela saiu do mundo real e agora tá tudo desconexo e ela não sabe nem mais quem ela é. Então o livro todo é essa busca. Chega com a rainha e tem aquela troca de personalidade, vamos dizer que ela é uma coisa, e aí ela vai ver todos aqueles súditos hipócritas, né? Toda uma rainha má e injusta, que é uma crítica também à sociedade, ao parlamento e à coroa britânica na época. E entre elas tem que descobrir quem ela é pra saber o que é que ela faz ali. E é justamente isso, porque todas as personagens, elas são loucas, elas são perturbadas, porque elas não sabem quem elas são. E elas não sabem pra que elas estão ali. Elas fazem essas indagações pra Alice, pra que ela tente descobrir quem ela é, mas nem elas sabem. O único que tem uma certa noção de quem ele é e o papel que ele desenvolve no País das Maravilhas é o gato. Por isso que ele vai ser como um mentor, um guia da Alice. Porque ele é o único que, em meio aos loucos, ele é um pouco mais sadio, porque ele tem noção do que ele é e do que ele precisa fazer na vida dele, qual a função, o papel dele naquela história da Alice e das outras personagens também. Os outros livros que foram feitos depois da adaptação da Alice, se você vê principalmente livros mais infantis, eles são baseados na história da história da Disney, não do livro em si. Tem um personagem muito interessante no livro que é o Grifo, e personificação da filosofia. Quando é basicamente como se fosse decifra-me ou devoro-te, mas pela própria Alice, porque se ela não se descobrisse, se ela não decifrasse a si mesma, ela não conseguiria se colocar no mundo como um sujeito, sabe? Como alguém que sabe quem é, que tem noção dos seus valores, dos seus conceitos, porque ela tá crescendo. Ela, como mulher, talvez, isso a gente vai ver mais no segundo livro, não tem essa autonomia tão grande. Mas ela vai se descobrindo de quem ela é, que ela é diferente daqueles personagens. Porque quando ela chega, ela é uma estrangeira, sempre querendo se tratada como igual. Ou ela, na maioria das vezes, ela é rechaçada, ela é menosprezada, ou ela é exaltada demais, e isso ela não gosta e causa problemas. Ela só tá querendo ser tratada como um ser igual, mas ela vai perceber que ela não é, que ela é muito diferente de todos os que estão ali. E talvez isso seja uma das decepções que vai fazer com que ela tenha essas descobertas em relação ao mundo real. Porque isso é o reflexo do mundo real dela. Porque a Alice agora ela tá crescendo e ela quer se adaptar e ser aceita no mundo dos adultos. Como ela ainda tem 11 anos, isso não é tão bem, né, visto. Mas é aquilo que estaria no id dela, sabe? Que ela, no subconsciente, que ela quer se tornar igual. Por isso que também vem fazendo uma crítica muito grande a essa educação da era vitoriana, dos mini-adultos, de que sabiam de tudo, que sabiam recitar, tal, mas só na aparência, porque é só representação
mas no fundo aquela cultura exacerbada feita para decorar-se, para as crianças saberem na ponta da língua, elas não eram compreendidas, elas não eram assimiladas. Uma crítica que o livro faz é não julgar pelas aparências. A Alice, ela fica muito revoltada por causa disso, ou porque acham que ela é uma flor, porque ela acha que não sei o quê, por causa das aparências dela, ou de um trejeito ou outro que ela apresenta. Mas aí ela vai se ver na mesma situação, julgando por causa das aparências. Cada personagem, ele vai se voltar para algum sentimento, alguma atitude. Por exemplo, o gato, ele é o foco, né? Quando ele vai falar, você não sabe, uma das frases mais célebres, né? Se você não sabe pra onde quer ir, qualquer lugar serve. E ele sempre tá ali tentando mostrar a Alice que ela tem que ter foco. A largata e o grifo, né? É a questão da filosofia, de pensar, de analisar. Um dos personagens que tem antes do grifo, não lembro agora o nome, das lagostas, é da alegria, de expressar o que você sente, de você se divertir sem estar pensando nos outros. O camundongo, que é a primeira vez, depois é das primeiras personagens que ela encontra, já vem com essa questão do não julgar e do se apoiar, do ajudar um ao outro quando o outro estiver precisando, sem levar as outras coisas em consideração. E o chapeleiro, né? O chapeleiro, ele também é tão destacado que agora nos filmes ele é o personagem principal depois da Alice, né? Às vezes chama mais atenção do que a própria Alice, porque ele vai ser a personificação de toda a loucura, de todo o irreal que existe ali, né? Todo o surreal que tem no País das Maravilhas. É o não levar a sério demais. Sem imaginar, incentivar a criatividade, o pensamento naquilo que é impossível. Tá no mundo dos sonhos e você vai poder fazer o que você quiser, que tudo que você imaginar vai ser real. Se você não acreditar no impossível, você nunca vai conseguir fazer o que é possível. O possível, ele só é realizado a partir do momento, é óbvio, que você deixa de acreditar que aquilo é impossível. Mas isso é muito difícil, porque você vai ter que quebrar muitos paradigmas. E você vai achar que você tá louco e que os outros são loucos também, por causa que, se eles pensarem desse jeito, que você tá num país louco, só que é o País das Maravilhas, porque é isso, porque você pode tornar possível. Então aquilo que você desejar, você pode fazer, você pode tornar possível. Não é só, a primeiro instante é loucura, mas depois tudo se torna maravilhoso. Então é isso, meus amores. Se vocês gostaram do livro, se já leram, tiverem algum comentário, usem as nossas redes sociais. Com Deus, beijão, tchau, tchau.